Bom, eu vou ser bem rápido na minha introdução, porque eu creio que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu pretendo explicar este mapa chamado de Apocalipse agora. Então, eu vou apresentar este mapa e falar sobre tudo aquilo que ele revela na Bíblia Sagrada a respeito do fim do mundo e da vinda de Jesus Cristo. O objetivo, portanto, é demonstrar através deste quadro o fim dos tempos, né? Desde o início da igreja, como você pode ver aqui, por exemplo, né? Aqui, ó, a morte e ressurreição de Cristo, né? A igreja no Pentecostes. Então, desde o início da igreja até o fim, que é o livro de Apocalipse. Eu chamo esse estudo de Apocalipse agora. Ele foi feito em maio de 2020. Então vamos começar, por exemplo, pelas cartas, né? As cartas aqui, a primeira carta aos Efésios, e elas têm embaixo, por exemplo, logo aqui nessa parte que está cinza, ela é claro que essas 7 cartas escritas no livro de Apocalipse, que são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, dentro do meu estudo, desse estudo aqui, elas representam tempos, né, eras da igreja. Então a questão é o seguinte: essas 7 igrejas, elas representam 7 períodos da igreja, dentro desse estudo. Ela tem também outras aplicações, como todos nós sabemos, que vamos para a igreja a gente sabe. Então a primeira carta a Éfeso, ela é a igreja do primeiro século, né? A igreja que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. O que eram as primeiras obras? As primeiras obras, quando a igreja no dia de Pentecoste foi inaugurada. Ela foi inaugurada, aquela igreja onde os crentes tinham uma certeza tão grande da vinda de Jesus Cristo que vendiam seus bens, muitos não queriam mais trabalhar, queriam ficar só esperando a volta de Jesus. Então aquele fervor inicial ele caiu, e durante um certo tempo. Depois temos a igreja de Esmirna, né? A igreja sob perseguição, né? Que é a carta à igreja de Esmirna. E por incrível que pareça, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as únicas que não tem repreensões do Senhor. Não existe nada nessas duas igrejas aqui que demonstre assim o desagrado de Deus. Mas essa daqui era uma igreja sob a perseguição, né? Sob a perseguição no primeiro século, sob a perseguição romana. Então ela diz: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É muito linda esta afirmação, aonde diante da perseguição a igreja teria que demonstrar fidelidade. Depois temos a terceira carta, a igreja de Pérgamo, né? Ela se tornou parte da religião do Império Romano, então ela foi contaminada com o mundo naquela época. Depois temos aqui a igreja de Tiatira, né? Que é chamada igreja em apostasia, foi do século 15 ao século 16. Depois temos a carta à igreja de Sardes, né? Que é a igreja depois da Reforma Protestante, né? E depois temos aqui a igreja de Filadélfia, a igreja em restauração, né? Que ela vem do século 18 até o século 19. Essa daqui é o que nós chamamos de a igreja de Filadélfia, é a igreja da Reforma Protestante, aquela igreja da Reforma Protestante, aquela igreja que veio para restabelecer a verdade. Por isso que ela é a igreja de Filadélfia, né? Aí ele faz uma promessa aqui: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui nós lembramos daquela batalha do Martinho Lutero, né? E Deus colocou diante dele uma porta aberta, de todos aqueles que lutaram pela Reforma Protestante, uma porta aberta que ninguém podia fechar mesmo. Era Deus honrando a atitude daqueles servos, daqueles homens, né, daquelas pessoas que estavam determinadas a vencerem, né, o mal,
e a perversidade que existia na igreja, que veio se corrompendo ali durante todos esses séculos. Por fim, a sétima carta, a carta à igreja de Laodiceia, e aqui tem uma setinha, essa setinha azul, ela indica que esta igreja ela vai até o fim dos tempos. Esta é a igreja dos nossos dias, né? A igreja morna, a igreja dos dias atuais, é a igreja apóstata. É aquela igreja que não é fria nem é quente. É a igreja morna, é a igreja misturada com o mundo. Ela não é totalmente voltada para o mundo, mas também não é totalmente voltada para Deus. Nessas últimas décadas, ou então na última década, nas duas últimas ou 3 décadas, a igreja alcançou uma prosperidade financeira fenomenal. As igrejas evangélicas se compararam aí à igreja católica. Eles compraram templos, enfim, a igreja rica, né? Porém, uma igreja morna, uma igreja apóstata, né? Onde existe o povo de Deus, está dentro dela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que significa que, mesmo vivendo dentro de uma igreja apóstata, nós podemos sim manter a nossa fidelidade a Deus, não se contaminando com a apostasia que essa igreja hoje representa. Portanto, aqui tenho falado sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Todas as gerações, desde o dia em que Jesus subiu aos céus até o dia de hoje, testemunharam algum sinal da sua vinda. O livro selado com 7 selos é o próprio livro de Apocalipse, pois à medida em que os selos foram sendo retirados por Cristo, são feitas revelações às quais hoje temos acesso. O que eu estou dizendo aqui é que o livro de Apocalipse, à medida que ele foi sendo revelado, as visões do livro de Apocalipse e do fim do mundo, elas acontecem desde o primeiro século, desde quando ele foi escrito. O Senhor fala para o apóstolo João, ele diz: escreve as coisas que viste, né, as coisas do passado, as que são, quer dizer, as que estavam acontecendo naquele momento, e as que depois dessa hão de acontecer. Então vamos passar para a parte de cima aqui, né, aqui representa as coisas que acontecem na terra e aqui no céu, né? Então depois das 7 cartas vem os 7 selos, né? E o primeiro selo é o mais importante para mim nesse estudo, porque ele revela uma coisa muito importante. O evangelho, né? O cavaleiro no cavalo branco é o evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. Largue de mão essa história de dar honra indevida ao anticristo. Eu acho ridículo, é simplesmente um absurdo alguém dizer que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Porque, segundo se vê lá no livro da Revelação, João diz que ele chorava muito porque não havia pessoa nem na terra, nem no céu, em canto nenhum, nem os anjos eram dignos de abrir o selo, né? E as pessoas não podiam sequer olhar para aquele selo, para aquele livro selado com 7 selos. Quer dizer, o livro não tinha pessoa digna de abrir a revelação de Deus para o tempo do fim. Então alguém diz para João: João, não chores, eis aqui o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu e abrirá o livro. Então Jesus Cristo aparece ali como o vencedor. Lembre-se, quando ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Impressionante como o primeiro selo que Jesus abre, aparece um cavaleiro num cavalo branco com um arco e com uma coroa. E se ele é o princípio e o fim de todas as coisas, ele é o começo da revelação divina e ele é o fim também. Por que essa honra ao anticristo? É simplesmente um absurdo, ridículo, inaceitável para um estudante da Bíblia atribuir o primeiro cavaleiro ao anticristo. O anticristo não tem nada a ver. Eu digo ainda, o anticristo não está com essa bola toda, ele é apenas uma coisinha no final do mundo que vai aparecer lá. É um homem que vai querer dominar o mundo. Ele não tem essa bola toda, ele não está com essa bola toda aí para ser o primeiro. Mas aí, o pior de tudo é quando se ignora o que é dito dele.
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, que é o primeiro, e olhei e vi, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ele já saiu vitorioso. Ele foi o cordeiro que foi morto, o leão de Judá que venceu. Ele, até esse momento, ele venceu. Mas como tinha coisas ainda para acontecer, ele seria vencedor de todas as coisas no futuro. Portanto, ele saiu vitorioso e para vencer aquilo que ainda não tinha sido submetido ao seu domínio. Então, seguindo, nós vemos aqui o cavaleiro do cavalo vermelho, são as guerras. Guerras existem desde o começo do mundo. E logo no livro de Apocalipse, isso começou a acontecer. Logo no primeiro século já existiam guerras. Então, guerras não é coisa do nosso tempo, elas existem desde antigamente. Depois temos o cavalo preto, que representa a fome e a escassez de alimento. Isso é uma coisa que o mundo sempre enfrentou também. Isso aqui, a fome e a escassez de alimentos, isso é uma coisa que sempre acontece em vários países do mundo o tempo todo. E desde todo o tempo existiu essas coisas, né? Depois temos o cavalo amarelo, que representa pestes, né? Pestes e mortandade, e ele representa a morte. Isso também é coisa que já existia desde antigamente, porém, conforme o Senhor vai revelando aqui, essas coisas acontecerão com mais intensidade, ou começaram a acontecer com mais intensidade durante esse período da igreja, desde a ressurreição de Cristo até os dias de hoje. Então, isso foi intensificado, guerras, peste, fome, terremotos, né? Aí alguém diz, e o que Jesus faz aqui, uma coisa boa no meio das coisas ruins? Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Porque onde está o mal, Deus também está ali para agir, para ser uma opção. Então Jesus Cristo é uma opção. Ele vem em primeiro lugar. Se nós rejeitamos a Cristo, atrás dele vem a guerra, a fome, a peste, né? E a morte, como nós temos vendo aí, né? Essa grande peste aí, essa pandemia do coronavírus está assolando o mundo e transformou o mundo, né? O coronavírus realmente transformou o mundo, que nunca mais será o mesmo. Aqui a Bíblia, no quinto selo, quando se abre aqui, eles veem as almas que estão debaixo do altar, são as pessoas que foram mortas, né? Então, do quinto selo tem uma coisa muito importante aqui que vai servir muito no final desse estudo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O que significa que a primeira ressurreição é uma só. Não existe várias ressurreições. Então, se aqui está dizendo para os mortos, espere um pouco até que os outros mortos se juntem a vocês, né, os que têm que morrer ainda por amor a Cristo, para que vocês possam ser ressuscitados. Esta parte é muito interessante, porque quando nós falamos, e eu vou falar disso durante o estudo, né? Quando os que acreditam num arrebatamento antes da grande tribulação, ignoram completamente isso daqui. O apóstolo Paulo diz assim, de maneira nenhuma, de forma alguma, precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não podemos ser arrebatados antes de haver a primeira ressurreição. Que fique bem claro isso. Nós não seremos arrebatados antes que haja a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição só acontece quando tombar o último crente nesta terra, o último homem de Deus. Quando o último crente, o último servo de Deus, o último salvo tombar, eles serão ressuscitados. E então, depois da ressurreição dos mortos, é que nós vamos ser arrebatados. O apóstolo Paulo fala disso. Mas nós vamos falar disso mais adiante. Depois temos aqui, né, o sexto selo, ele na realidade ele é um conjunto de tudo isso aqui que acontece, né?
ele mostra todas as desgraças que haveria no mundo durante esse período. E então temos aqui o sétimo selo, onde diz assim: e houve silêncio no céu por quase meia hora. E este anúncio aqui do sétimo selo, ele dá a abertura às 7 trombetas, que é o nosso próximo assunto.